convidado. Queria chamar aqui o pastor Hércules para trazer. Para quem não conhece, vocês vão perceber o sotaque dele, não é daqui, tá, gente? O sotaque dele é carioca. E ele é um grande amigo nosso, uma bênção. Ele é o esposo da Leidiane, que está aqui. Eles são pessoas fantásticas e vamos ouvir o que Deus tem para nós através do pastor Hércules. Olha, vai sair. A paz do Senhor Jesus, irmão. Eu falando já saiu, não tem jeito. É o meu jeito de ser. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de nós. É muito bom estar aqui nessa noite. Poder participar mais uma vez no curso aqui na C3. E poder estar aqui sendo convidado, né, a trazer a palavra. Então, para quem não me conhece, meu nome é Hércules, sou pastor da igreja metodista. Já pastorei também lá no Rio Grande do Sul, fiquei 6 anos lá para aquelas bandas lá do extremo sul gaúcho. E agora Deus me deu essa oportunidade de poder estar aqui em Santos. Provavelmente eu vou estar pastoreando alguma igreja aqui, né? Aqui, metodista no caso. Mas tem aqui um pezinho na C3, né? E a esposa falou que não vai tirar. Aqui a igreja que ela fala. Vem pra cá! Fica aqui! Já está inserido. Ela fala assim, a igreja que me acolheu, a igreja que, né, me deu tanto apoio, né, os irmãos que eu amo. Então, de vez em quando vamos estar aqui, né? Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Números 12, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se aproximaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, continuando, Senhor, neste momento, ó Pai, de leitura da Tua Palavra e reflexão da Tua Palavra, cremos, Senhor, que Tu estás aqui entre nós. E cremos, Senhor, que há, Senhor Deus, uma palavra do Senhor
Tu quer plantar em nossos corações. Sejamos nós então, Senhor, terra fértil, Pai, nesta hora, Senhor, vem ministrar, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Eu não estava ciente de que hoje era momento de ceia, e quando o pastor Fábio estava ministrando a ceia, eu pensei, me veio um texto que eu gosto muito, e vou usar ele como introdução dessa palavra, que é o Evangelho de João, no capítulo 1. Não estava... bom, fica à vontade. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dando um pulinho lá no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, agora como unigênito, a glória do Pai. Quando comemos, participamos da ceia, comemos o pão e bebemos o vinho, o que nós lemos na palavra, né? Qual é a representação da ceia? Não é o corpo de Cristo? Sim. Então, quando nós estamos participando da ceia, nós não estamos comendo pão, nem bebendo vinho. Estamos fazendo o que então? Comendo a carne de Cristo? Viramos canibais? Né? Uma vez eu bati o olho nessa palavra, e quando eu olhei, me assustei. Eu falei: Senhor Jesus, irmãos, não estamos comendo pão, é verdade, nem tomando vinho, mas também não estamos gerando canibais, irmãos. A coisa é muito mais séria. Nós estamos comendo a palavra. A palavra se fez carne, ele habitou entre nós. E quando eu bati o olho, que eu olhei, eu tremi, eu falei: Jesus amado, o que é isso? E eu fiquei assim olhando e vendo quão sério é o Evangelho, quão sério é a palavra, e onde é que nós estamos nos metendo. Nós estamos conscientes de onde nós estamos nos metendo, de onde nós estamos pisando, a profundidade ou a densidade daquilo que nós estamos tocando, que é a palavra de Deus, né? Então, querido irmão, querida irmã, nessa densidade, né, nessa profundidade da palavra, que nós nos chegamos a Deus, e nós passamos então a conhecer a Deus. E o desafio, irmãos, de conhecer é algo assim maravilhoso. Uma vez a minha esposa me mandou um texto, e era um texto de Rubem Alves, e lá ele estava conversando com um outro autor, que não me lembro o nome, e eles falavam sobre a educação, e daqui a pouco ele começou a falar sobre conhecer. E ele disse: olha, conhecer é uma palavra que vem do latim, que quer dizer nascer com. Então, para conhecer alguma coisa, é necessário nascer com aquela coisa, senão você não conhece. Você sabe o que é, você tem ideia do que possa ser, mas conhecer mesmo você só consegue se você nascer com. Se você não aceitar nascer com, não tem como conhecer. Um casal que vai casar, né? Namoro é uma coisa, noivado é uma coisa, casamento é outra coisa. Passa a se conhecer mais quando se convive muito mais perto, né? Então, nascendo com, né, um com o outro, que nós vamos conhecer e nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento de Deus. E não é diferente na igreja, não é diferente conosco, como homens e mulheres de Deus, né? Homens e mulheres que foram chamados por Deus. E assim como Arão, Miriam e Moisés foram chamados por Deus, e ali eles tiveram uma caminhada com Deus, e cada um estava conhecendo a Deus, nascendo com, para poder conhecer mais profundamente a Deus.
Claro que cada um no seu passo, claro que cada um na sua possibilidade, né, de ir mais rápido ou não. Mas o que importa é que nós possamos caminhar com Deus, dar passos com Deus. E na medida que nós vamos encontrando momentos agradáveis, vamos crescendo. Quando eles são desagradáveis, vamos ainda continuar, porque se transforma em bênção, né? Se transforma em bênção esses caminhos. E o texto, então, do capítulo 12, diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Para Miriam e Arão eram ajudantes de Moisés, para que eles pudessem estar ali diante do povo, levando, guiando o povo segundo a vontade de Deus. E não é diferente na igreja, a gente precisa disso, né? Pastores, nós precisamos de homens, mulheres que estejam do lado, que estejam ali, querendo caminhar, querendo ser bênção, querendo usar o seu dom, o seu talento dentro da obra. Mas, irmãos e irmãs, a gente caminha e na caminhada nós vamos aprendendo, às vezes fácil, às vezes de maneira mais difícil. E aqui aconteceu que nessa caminhada houve um problema, uma discussão, e essa discussão gerou um desentendimento e foi mais além do que isso, gerou um racha, né? Gerou um racha. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés. E por quê, né? Qual o motivo? Será que era ciúme? Será que eles não tinham o que fazer? Será que estavam cansados? O que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que o texto fala, versículo 1, falaram a Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. Eu acho tão interessante quando começa a ler a Bíblia e ele faz uma frase e depois ele inverte a fala e fala de novo, né? Mas ele já tinha dito antes que tinha tomado a mulher cuxita e depois ele repete, porque isso é importante. Havia uma lei no meio do povo de Israel, ainda que naquele momento início da formação do povo, de que não se poderia casar com mulheres fora do arraial, mulheres que não fossem da tribo de Israel. Olha, Moisés não era nada mais, nada menos do que o líder, né? Ele era o líder, e ele gostou da mulher coxita, né? E começou a olhar, olhou 2 vezes, 3 vezes, acabou, né? Se apaixonou, foi lá e quis casar com a mulher coxita. E a lei dizia para não fazer isso. E Moisés era justamente o líder daquilo. Então Arão e Miriam olharam para o outro e falaram assim: pisou na bola, né? Pisou na bola, é líder, pisou na bola, cabeças vão rolar. E aí eles começaram então a discutir. Está errado, não, ele não pode fazer isso, não, então precisa do que da vida. E começou aquela questão toda a se desenrolar, até que eles não apenas pensaram, eles não apenas concordaram no pensamento, como eles tiveram a coragem de ir levantar a voz e falar contra Moisés, né? A pior coisa que existe, irmãos e irmãs, assim, dentro da caminhada do povo de Israel, não é discordância. Não é. Não é comentar um com o outro sobre discordância. Não é. A pior coisa que existe é levante. É divisão. Celeuma no meio do povo de Deus. Isso, irmãos, não vem de Deus. Isso não edifica, isso é seta do diabo. Tenha convicção disso. Eu digo sempre na igreja: olha, você pode falar o que você quiser enquanto você está calmo. Fale à vontade, né? Está calmo, está tranquilo. Porque quando a gente perde a cabeça, meu Deus do céu, né? É verdade. Sai o que quer e o que não quer, ou o que não queria que as pessoas ficassem sabendo que eu estava pensando, mas sai junto. E aí não gera união, não gera crescimento, só gera
quebradeira, né? Só gera aquilo que não serve. Então eles foram e começaram a falar contra Moisés, Miriam e Arão. E o versículo 2 diz assim, eu creio que esse versículo eles estavam falando não só para eles, mas para o povo também. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aqui, irmãos, fica claro que Miriam e Arão estavam vendo posições, estavam vendo ali títulos, estavam vendo ali cargos. E existem realmente dois assim, caminhos que nós podemos trilhar, e um desses caminhos é, por exemplo, os cargos que se tem, mas também a lei que se tem. Segundo a lei que eles tinham, estavam cobertos de razão. Moisés errou. Moisés não poderia casar com uma mulher cuxita. Moisés pisou na bola naquele momento. Ele podia muito bem dizer: olha, você errou e nós estamos escolhendo do nosso lado, e na verdade estava mesmo. Agora, quando eles levantam a questão da posição que eles ocuparam, Deus fala somente através de Moisés. Nós também não somos profetas, Deus também não fala através de nós. E nós somos dois, Moisés e Arão, então nós não ganhamos. O reino de Deus não caminha por aí. Você, vamos lá, 2, Moisés é 1. Aí como é que eu vou quantificar Deus? Quanto é Deus? Deus é 3, é 10, é 20? Quanto é Deus? Eu costumo dizer o seguinte: a obra, irmãos, ninguém faz a obra. Não tem como alguém fazer a obra. A obra é de Deus. Deus faz a obra. Eu sou ajudante da obra. Eu sou um ajudante da obra. Eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou fazer nada. Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Eu sou um ajudante, eu estou ali pela misericórdia do Senhor. A obra quem faz é Deus. E qual é a obra que Deus faz? E agora, irmãos, é isso que eles não estavam conseguindo entender, não estavam conseguindo ver, não estavam conseguindo ali dimensionar o que era a posição deles, o que era ser profeta, o que era ser instrumento de Deus. E daí entra então a palavra no versículo 3. Era o varão Moisés muito paciente. Quando eu li esse texto, eu falei assim: eu vou procurar na Bíblia um Moisés, porque o que eu conheço não está batendo. Aí comecei a procurar. Peraí, Moisés era muito paciente, né? Eu fiquei pensando assim, ele passou, né, vendo lá a briga do egípcio com o hebreu, né? Aí ficou: para com isso, não faz assim, por favor, eu não quero te fazer mal. Ó, eu te falei, eu vou ter que te matar. Foi assim. Não, Moisés manso, de onde é que saiu isso? De onde eu parei assim, eu falei assim: o que é isso? Moisés era manso. O que é o contrário de manso? Bravo, nervoso, não é isso? Irmãos, Moisés foi bravo. Moisés foi nervoso. Inclusive, dá para se interpretar que Moisés também era metido. Porque quando ele soube que o nome dele era Moisés, tirado das águas, ele seria um instrumento de Deus para livrar o povo de Israel, quando ele mata aquele egípcio, é que ele vai lá: Senhor, eu vou começar agora. Comigo, meu Deus, fique tranquilo, está comigo, hein? Vou começar agora. Dá para dizer isso de Moisés, né? Mas Moisés foi. Neste momento, nessa posição, nessa situação, Moisés sofreu uma transformação. Moisés, ele de brabo, ele ficou manso.
Essa é a obra de Deus. Arão e Miriam podem não ter visto isso, não percebido isso, mas havia uma obra sendo feita em Moisés, olha, há anos, há muitos anos, e o que estava acontecendo ali era algo na vida de Moisés, um erro, sim, mas Moisés tinha sofrido uma transformação. Moisés tinha saído, irmãos, de uma posição A para a posição B. Irmãos, entenda, todo ser humano pode ser moldado. Porque o ser humano que não for moldado, irmãos, é um defunto que se esquece, não sabe que ele é defunto. Não, esqueceu de dar, irmãos. Porque eu sou assim, porque eu sou assado, meu querido. Você não é nada. Se você é alguma coisa, você é nada. Quem é que domina, irmãos, o nascimento? Eu quero nascer. Quem domina isso? A gente domina quem não morrer. Quem quer? Quem faz? Né? Até as pessoas que se matam, na verdade, o desejo deles não é morrer. O desejo deles é se livrar do problema, do sofrimento. Não é morrer. Porque a vida é maravilhosa, né? A vida é uma coisa assim. Só Deus podia inventar um negócio desse. A vida é algo maravilhoso. Então, quando o texto fala, era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na face da terra. Ele está falando de um Moisés daquele momento, transformado. Moisés que passou pela mão do Senhor, foi ali moído e ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele se deixou vencer. Ele desistiu da sua própria postura do eu, né? E ele começou então a se deixar moldar, a ponto, irmãos, na Bíblia está escrito um louvor. A gente sempre fala de louvor a Deus, né? Você sabia que Deus louva a gente? Jó. Lembra de Jó? O que Deus fala sobre Jó? Viste o conselho de Jó? Ele é o quê? Fiel, semente, se desvia do mal. Deus dando testemunho, louvando a vida de Moisés. Deus louva. De Jó. Deus louva. Olha para você, vai só parar nesse ar. Olha, íntegro, reto, temente a Deus. Quando isso acontece? Quando nós somos moldados, irmãos. Quando nós somos transformados, quando nós nos colocamos para sermos moldados segundo aquilo que é a obra de Deus nas nossas vidas, mas segundo a nossa entrega. Segundo aquilo que, aqueles momentos que nós nos entregamos e dizemos, Senhor, eu desisto, eu não quero mais resistir, isso me ensina. E Deus vai nos ensinando. Então, o Senhor chama todos os três para fora do arraial. O arraial era o acampamento. Fora do acampamento existia uma tenda, que era a tenda da congregação. Quando Deus queria falar com Moisés, chamava ele para fora da tenda. Quando ele chegava na tenda, a nuvem baixava. O povo ficava todo em pé na porta da tenda olhando. Aí quando a nuvem baixava, eles baixavam e começavam a adorar, né? Começavam a orar, né? E quando a nuvem levantava, Moisés saía, alguma coisa acontecia. Deus chamou os três. Vocês três, quero vocês lá na tenda da congregação. Vamos ter uma conversa. Né? Liderança. A cozinha. Olha que interessante. Por que Deus nos fez na frente de todo mundo? Chamou os três. Liderança, irmãos. Precisa ser resolvido. Questões precisam ser resolvidas nos pés do Senhor. Uma vez eu acho que eu era seminarista na época, e na minha igreja existem reuniões com todos os membros para decisões de assuntos que são importantes. E no domingo de manhã houve uma reunião, nós chamamos de concílio, e o pastor presidia o concílio, e havia uma mãe de uma das adolescentes, que estava muito perturbada, estava muito raiva de um fato que havia acontecido.
envolvendo o conselheiro dos juvenis. Aí o conselheiro estava lá atrás, a mãe estava aqui na frente, e toda hora ela pedia a palavra, pastor, toda época ela queria tratar do assunto, mas o pastor já sabia que a coisa ali estava quente, não deixou, né? Não deu a palavra. Quando acabaram os assuntos, ele falou assim, todo mundo de pé, todo mundo se encerrar o concílio, o Senhor abençoe, já acabou o concílio rapidinho para ninguém, para não tomar a palavra, né? E aí não adiantou, ela levantou, e aí os juvenis já fizeram uma roda, né? E aí, em volta do conselheiro, e começou ela a discutir com o conselheiro. Você está pensando o que de mim? Que não sei o quê, e papapá, né? Aí o pastor falou assim, vem cá. Eu falei, o que foi, pastor? Vai lá e dá o seu jeito. Você, mas você vai lá e dá o seu jeito, porque eu estou indo embora, eu não posso ficar. Eu estou no carro e fui embora. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu fui e sentei assim no primeiro bloco, e a rodinha aqui e o altar ali. E aquela rodinha e o rapaz lá no meio, eu olhava para cá, olhava para lá, e todo mundo em cima dele, e aquela mãe, está pensando que de vida, porque a minha filha tem pai, minha filha tem mãe, você não pode estar assim, não sei o que, né? Aí eu falei assim, gente, a pessoa olhou assim, vem cá, vai ver, só um minuto. Eu estou gostando muito dessa conversa, eu estou achando essa conversa muito boa, porque os irmãos estão preocupados uns com os outros, estão pensando o que de mim, né? Gostei dessa preocupação. Agora eu só quero lembrar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, vocês estão dentro do templo. Segunda coisa, nós somos todos irmãos. Terceira, nós estamos diante do altar. E eu quero saber quem é o instrumento do capeta aqui. Então vocês continuam, eu vou ficar sentado aqui só assistindo. Aí eu sentei. Irmãos, eu estou olhando a cara do outro. Eu vou usar isso. E a bola foi baixando. E quando acabou, estavam todos no altar desmontados, olhando, Senhor, pedindo perdão a Deus. Irmãos, gente é assim. Gente é gente. Né? Se você se trancar no seu quarto e começar a pensar na vida, você não se entende. E olha que é só você. Você imagina o outro. Entendeu o outro? Pastor, entendeu o outro? Como é isso? É complicado, mas se Deus, irmãos, não tiver esse negócio, toda briga acaba em desgraça. Né? Eu digo que as brigas da igreja precisam ser confusões, porque a palavra confusão ela é mágica, né? Com e fusão, entendeu? As brigas da igreja têm que ser confusão, porque o resultado final é sempre fusão, né? Tem que unir depois, né? E isso acontece. Eu achei que a igreja fosse um céu. Inocente você, né? Isso não existe. Nem com filho existe, né? Nem com filho existe. Mas vamos lá. Então Deus chamou os três para fora da congregação. E aí Deus fala, irmãos, algo assim que me deixou assim muito feliz, né, de certa forma, que eu nunca havia pensado assim acerca de Deus. Então Deus chama os três, dirige-se a Miriam e a Arão, e diz o versículo 6: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eles estavam brigando por ser profeta. Aí Deus fala assim, tudo bem, vocês não querem ser profeta, né? Tá, vamos por aí. Vocês são. Vocês querem ser, então vou dizer, vocês são. E ele fala, então, se há entre vós profetas, o
Senhor, em visão a Ele, me faço conhecer. Me faço conhecer. Ou falo com Ele em sonhos. Ou seja, vocês querem ser profetas? Vocês estão brigando por isso? Ok, sem problemas, vocês são. Mas não se esqueçam, vocês são profetas porque eu quero. Sou eu que dou visão. Sou eu que dou sonhos. Então, se vocês querem ser profetas, sejam, mas não se esqueçam. Depende de mim. Antes de vocês serem, eu sou. Eu sou o que faço. Eu sou o que transformo. Eu sou o que edifica. Então, não depende de vocês, depende de mim. Eu sou. Agora, versículo 7. Não é assim com Moisés. Ah, então Moisés não é profeta? Olha só, Deus não fala assim, Moisés não é profeta. Porque o profeta recebe sonho, recebe visão, Moisés não. Vocês estão cobertos de razão. Vocês são profetas. Moisés? Moisés não. Moisés não é profeta. Boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Traduzindo, a minha tradução, mas depois eu vou calçar a Bíblia, tá? Traduzindo, Moisés não é profeta. Moisés é meu amigo. Você não teme falar contra o meu amigo? Você não parou para pensar nisso, não? Profeta. Profeta. Abra sua Bíblia lá, Êxodo 33:3. Desculpa, Êxodo 33:11. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a como qualquer fala a seu amigo. Amigo. Irmãos, nós chamamos muitas vezes Deus de Senhor, né? Porque identificamos, ou melhor, no Velho Testamento, né? Porque o Novo Testamento também faz isso, mas é a relação do chefe da clã, ou o rei, né, com os seus súditos. Então, o Senhor, nós não escolhemos o Senhor. Ele eu nasci, logo estou debaixo da autoridade dele. Nós chamamos a Deus de Pai. Nós não escolhemos nossos pais. Nós nascemos, olhamos, opa, está lá meu pai, opa, está lá minha mãe. Amigo é assim? Não. Amigo não é assim. Para ser meu amigo, eu escolho. Eu escolho. Irmãos, o que Deus revela na sua palavra é que Deus quer ser amigo. Deus quer ser nosso amigo. Nós queremos ser amigos de Deus. Ou queremos um Senhor? Ou queremos um Pai? Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Às vezes me dá colo. A dimensão, irmãos, de Deus como amigo é uma dimensão de maior intimidade, é uma dimensão onde ali nós não temos uma regra ou uma conduta mediada por leis. Nós temos ali, irmãos, uma conduta mediada pela sinceridade, pela conversa, pelo face a face com o Senhor. A ponto de você resmungar e na mesma intimidade receber o remédio. É isso aí. É amizade. É amizade. É amizade, irmãos. É amizade. A gente não pode disparar porque Deus nos dá uma bronca, Deus nos dá uma perna. Irmãos, você é homem, você é mulher, você é adulto. Em nome de Jesus, na casa do Senhor, irmãos, nós somos crianças quando começamos a andar. E o crescimento, irmãos, se dá rápido. Se dá rápido a gente que não quer. A gente não quer. Né? O pastor nem olhou para mim hoje. Também deve estar lá com os seus queridinhos.
irmãs? Onde nós estamos? O que estamos fazendo, não é? Nós somos homens, somos mulheres, somos maduros, nós temos a palavra de Deus em nós e nós participamos da ceia, nós comemos a palavra. Que profundidade é isso, irmãos? Que intensidade é essa? Maravilha de Deus! Quando vamos pregar esse evangelho, sai com a mesma bênção, sai com a mesma graça, sai com o mesmo amor. Né? Eu não vou pregar assim, ó, vai para a igreja, se Deus não vai para o inferno se ficar aí nessa droga. É assim? Não é desse jeito. Não é dessa forma. Mas é caminhando junto, é estando lá, é conversando, é tomando ali. Uma vez eu estava numa igreja e escutei esse testemunho. Coisa assim, estranha, né? O testemunho não vou contar, mas algo que eu falei ali, falei assim, olha, é Deus. Um rapaz, que era de uma certa igreja, e próximo a essa igreja, existia uma praça e começou um ponto de prostituição a nascer. E foi crescendo. E o rapaz passava lá e dizia assim, gente, isso é um absurdo. Gente, ninguém está vendo isso não. Gente, mas isso é um absurdo. A igreja não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. A igreja não vai fazer nada. E aquilo ele foi falando e foi perturbando a igreja. Um dia Deus falou para ele assim, faz você. E ele falou assim, eu? Mas como? Aí ele teve uma ideia. Ele foi na farmácia, comprou uma caixa de camisinha. Foi até onde estavam as moças. E falou para elas, eu preciso falar com vocês? E elas ficaram assim, pode, muito bom. Eu não fui de tal, sou dentro daquela igreja ali, e eu vejo que vocês estão aqui já faz um tempo, e eu fiquei preocupado com vocês porque, assim, é uma vida difícil, né? Assim, mexe com pessoas que vocês não conhecem. E eu fiquei pensando na segurança de vocês. Aí eu pensei assim, isso aí eu olhei e Deus falou assim, vai lá, fala com elas. E eu comprei aqui uma caixa de camisinhas. Então eu quero dar para vocês, tá? Se cuidem, se protejam. Aí distribuiu. Depois distribuiu e falou assim, olha, mas é o seguinte, isso aí é a proteção, né? A proteção. Agora, proteção mesmo é com Jesus. E aí, não tem jeito. Só Jesus dá. Então, ó, tá aqui um folheto também. Eu quero orar com vocês. E começou a orar pelas meninas. Eu fiquei pensando assim, gente, uma igreja faria isso? Porque é feio, porque é errado, porque... Então, irmãos, Deus, Ele é nosso amigo, Ele está conosco. Para quê? Para que nós sejamos também amigos. Amigos uns dos outros, começando a nossa casa, na nossa igreja. Entendeu? Aqui. A gente não concorda com tudo, a gente não tem tudo assim, as mil maravilhas, mas pode falar, por que não? E fale quando estiver com paciência, estiver tranquilo, porque você vai abençoar. Se você estiver nervoso, cala a boca. Não fala nada, fica quieto. Abre o joelho, né? Pega o Senhor na direção. Aí você volta, sem agitação. Paz no coração. Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Não existe coisa melhor, irmãos, do que a paz de Deus. Amém. Isabela, vamos cantar? Ensaiamos aí, Isabela, não precisa.